Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito do sistema linfático. Então, o que é o sistema linfático? Bem, nós vamos falar aqui da estrutura do sistema linfático. E o que vem a ser o sistema linfático? Olha só, o sistema linfático é formado pelos vasos linfáticos e por estruturas como os linfônodos, o timo, o baço e as tonsilas. Então, isso aqui é basicamente as estruturas, as formas, os componentes que formam aí o nosso sistema linfático. Parte do líquido que sai dos capilares sanguíneos e banha as células do corpo formam a linfa. O que é a linfa? Olha só, quando nós nos cortamos, por exemplo, quando nós pegamos caímos, que nos ralamos, dependendo da gravidade do ferimento, você observa que se forma por cima do ferimento um líquidozinho que não é sangue, não é água, ele tem uma cor assim, diferente, digamos assim, não é sangue, mas não é água. Aquilo ali é resultado do sistema linfático. A linfa aí, evidentemente, que está atuando, o sistema linfático está atuando aí por conta daquela gravidade daquele ferimento. Olha só. A linfa é um líquido esbranquiçado, composto de plasma sanguíneo e glóbulos brancos, principalmente linfócitos, que são glóbulos brancos relacionados à defesa do corpo. Bem, os glóbulos brancos aí, eles fazem parte da defesa do nosso corpo, e o sistema linfático ele está incluído aí no sistema de defesa do nosso organismo, do nosso corpo. E a linfa, ela é um líquido esbranquiçado, que é basicamente aquele líquido lá que eu falei anteriormente. Como eu estava falando, a linfa é um líquido esbranquiçado, que é composto de plasma sanguíneo, e de glóbulos brancos. Bem, esse líquido esbranquiçado, eu falei anteriormente aí, que a gente percebe quando cai, que se rala, por exemplo, a gente vê um líquidozinho que forma por cima do ferimento. Não é sangue, não é água, é um líquido chamado de linfa, que é esse líquidozinho esbranquiçado. Olha só, ele circula no interior dos linfônodos e os vasos linfáticos. Bem, o nosso sistema linfático ele é constituído por vasos linfáticos. Não são vasos sanguíneos, são vasos linfáticos que ficam circulando todo o nosso corpo. Vamos falar agora a respeito dos linfônodos. O que são esses linfônodos? Bem, os linfônodos são estruturas arredondadas distribuídas por todo o corpo e geralmente em grupos. Então isso aqui são basicamente aqui o que são os linfônodos. O nosso conceito de linfônodos são estruturas arredondadas distribuídas por todo o corpo, geralmente em grupos. O nosso corpo todinho é constituído de vasos linfáticos e que estão presentes aí na estrutura do nosso organismo. Bem, eles contêm glóbulos brancos que identificam e destroem materiais estranhos ao organismo. Isso aqui basicamente uma das funções dos linfônodos. Fazer o quê? Identificar, eles contêm os glóbulos brancos que identificam, ou seja, identificar e destruir materiais estranhos ao nosso organismo. Isso porque o nosso sistema linfático, isso porque os linfônodos que fazem parte do sistema linfático estão em conjunto aí, em harmonia, trabalhando em defesa do nosso organismo, ou seja, fazem parte do nosso sistema imunológico, estão atuando aí para que o nosso organismo permaneça em perfeitas condições. E o que é o timo? Bem, o timo é um órgão no qual se concentram linfócitos em formação e amadurecimento. Olha só, o timo ele é o órgão, digamos assim, que os linfócitos estão em formação e em amadurecimento. Isso aqui é basicamente a função do timo, constituir, abrigar, digamos assim, os linfócitos em formação e em amadurecimento. E as tonsilas, o que são? São localizadas na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório, participam nas respostas do corpo
a materiais estranhos, inalados ou ingeridos, essa reação é chamada de resposta imunitária. Olha só, as tonsilhas, elas estão localizadas na entrada das vias respiratórias do corpo, na entrada das vias respiratórias do tubo digestório. Nós sabemos aí que nosso tubo digestório basicamente inicia-se na boca e o nosso sistema digestório basicamente existem órgãos que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. E as tonsilas, elas estão aqui, ó, localizadas nas vias respiratórias do tubo, na entrada das vias respiratórias do tubo digestório, justamente na união aí entre vias respiratórias e tubo digestório, com a função de identificar objetos materiais estranhos que estejam entrando no nosso organismo, ou pelo sistema digestório ou pelo sistema respiratório. Uma vez identificados esses corpos estranhos, então o sistema linfático entra em ação e tenta inibir, tenta aniquilar, tenta acabar, digamos, destruir esses corpos estranhos para que o nosso corpo não venha a adoecer. E o baço? O que é o baço? Bem, o baço é um órgão rico faltou aqui, em linfônodos e armazena alguns glóbulos brancos. Isso aqui é basicamente a função do baço. Ele é rico em linfônodos e armazena alguns glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos lá no sangue, evidentemente. Bem, as células dentro do baço fagocitam bactérias, plaquetas e glóbulos vermelhos danificados ou envelhecidos e armazena hemácias para lançá-las à corrente sanguínea quando necessário. Olha só, o baço é um órgão aí importantíssimo do nosso organismo e que fazem parte do sistema linfático. E uma dessas funções é basicamente fagocitar bactérias, acabar, destruir com bactérias, assim como também como plaquetas e glóbulos vermelhos danificados ou envelhecidos. Ou envelhecidos, que não fazem mais parte aí do nosso, não são mais úteis ao nosso organismo, então o baço pega e executa essa função de fagocitar tanto as bactérias quanto esses glóbulos vermelhos aí do nosso sangue, que já foram danificados em prol de funcionamento do nosso organismo. Bem, aqui nós temos uma ilustração aqui do sistema linfático, nós tiramos essa ilustração deste site. A ilustração do nosso sistema linfático foi tirada desse site aqui, só biologia. Essas estruturas aqui são justamente os vasos linfáticos, e aqui nós temos aqui a localização dos órgãos que fazem parte do sistema linfático. Não dá para observar para ver exatamente todos os nomes, porque estão pequenos. Ficou pequeno aqui na projeção, mas nós vamos tentar ilustrar basicamente onde estão os principais órgãos. Como por exemplo, nós temos as tonsilas aqui, ó, linfônodos, eles se localizam aqui. Aqui fica o timo e aqui fica basicamente o baço. Os linfônodos também estão localizados aqui, ó, nas axilas e aqui, ó, na parte nessa parte de baixo das nossas pernas. Evidentemente, esse aí era o nosso sistema, uma ilustração do nosso sistema linfático. Bem, funcionamento do sistema linfático. O que o sistema linfático vai fazer? O que ele faz? Ele drena os líquidos do corpo que ocupam os espaços entre as células, ajudando o sistema cardiovascular a remover o excesso desses líquidos. Ou seja, existem líquidos aí entre os espaços entre uma célula e outra, e o sistema linfático ele drena esses líquidos e ajuda o sistema cardiovascular a remover os excessos desses líquidos, evidentemente eliminando aí determinadas substâncias tóxicas, digamos assim, que possam vir a prejudicar o nosso organismo. Os vasos linfáticos não têm líquidos impulsionados diretamente pelo coração, ou seja, nós possuímos um sistema linfático que ele é constituído de vasos linfáticos
mas esses vasos linfáticos eles não são impulsionados pelo coração. Porque nós sabemos que nós possuímos vasos sanguíneos que são impulsionados pelo coração. Mas os vasos linfáticos, a linfa, ela não é impulsionada pelo coração. A pulsação das artérias e principalmente os movimentos musculares são os responsáveis pela circulação da linfa. Então, se a linfa é constituída, se o sistema linfático é constituído por vasos linfáticos e não é impulsionado pelo coração, como é que essa linfa é impulsionada? Como é que ela circula pelo corpo? Bem, ela circula pela pulsação das artérias e principalmente pelos movimentos musculares. Principalmente pelos movimentos musculares. Estes são os principais responsáveis pela circulação da linfa no nosso organismo. Bem, quando ocorre uma infecção provocada por vírus, bactérias ou outros agentes estranhos ao organismo, os linfócitos dos linfônodos se multiplicam e levam essas estruturas a inchar, formando o que popularmente se conhece como íngua. Eu vou dar uma voltada, vamos voltar aqui, voltar novamente, voltar outro, mas aqui, vamos lá, aqui, vamos para frente só mais um, aqui, ó. Olha só, onde é que vai acontecer esse inchaço, que nós acabamos de falar, que é popularmente conhecido como íngua. Inchaços, que é popularmente conhecido como íngua, vai acontecer aqui, ó, nessa parte das pernas, aqui, ó, ou aqui nas axilas, basicamente o que nós vamos sentir, onde é mais comum de acontecer. Bem, nessa estrutura, os linfócitos fagocitam micro-organismos e outros materiais estranhos da circulação. Esse processo de que os linfócitos fagocitam micro-organismos, eles fazem o seguinte: eles pegam lá, identificam o micro-organismo, um vírus, uma bactéria ou qualquer outro corpo estranho no nosso organismo. Então, o que os linfócitos fazem? Eles vão lá e englobam, fagocitar e pegar essa substância e englobar essa substância para poder eliminar esse corpo estranho, esse vírus, essa bactéria ou qualquer outro corpo estranho. Os linfócitos também atuam como filtro, retendo partículas que são aprisionadas e digeridas pelos linfócitos. Quando o linfócito faz aquele processo de fagocitagem, quando ele pega um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, e ele engloba esse vírus e essa bactéria, aprisiona, retendo partículas que são aprisionadas e digeridas pelos linfócitos. Ou seja, os linfócitos aí, o nosso sistema imunológico tem uma atuação importantíssima no nosso organismo, porque ele identifica corpos estranhos, ele pega esses corpos estranhos e eles evidentemente vão lá e englobam esses corpos e evidentemente digerem esses corpos, eliminando esses corpos do nosso organismo e evidentemente mantendo a nossa saúde perfeita, digamos assim. Ok, pessoal? Então isso aqui foi basicamente a apresentação do nosso sistema linfático. E antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal. Tchau, tchau.